A mighty fortress is our God. Olá, meus irmãos, muito bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo o nosso devocional de forma falada, diferente dos nossos textos que a gente vinha fazendo. Vou fazer isso de uma forma breve, querendo compartilhar com vocês um trecho das Escrituras que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Antes disso, a gente vai orar ao Senhor. Deus eterno, Pai de misericórdia e graça, glória seja dada ao seu nome, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos em compartilhar a sua palavra com o seu povo. Que o Senhor possa iluminar nosso coração e a nossa mente para entender a sua vontade. Pedimos a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Não, a partir do versículo 8. Diz assim: Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar as coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhas sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai ou antes santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que os caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Meus amados, é interessante que a carta de Pedro, nessa carta, diferente das cartas, por exemplo, de Paulo, onde há alguns conselhos relacionados à doutrina do Senhor e alguns pontos doutrinários lá contidos, a carta de Pedro ela não tem nenhum dilema ou alguma objeção a ser combatida como algumas cartas de Paulo, por exemplo, como Romanos, enfim. A carta de Pedro, o intuito dele é justamente dar alguns conselhos breves para a sua igreja, a fim de que eles pudessem justamente viver no amor de Cristo e viver na sua sã doutrina através da sua vida santificada, né? E é interessante porque quando a gente vê esse versículo 15, né, ou 15 exatamente, onde é mais conhecido, ele fala: Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É interessante porque responder sobre a esperança e a razão da nossa fé é algo muito comum aos nossos dias, é comum à juventude, é comum ao cristão responder acerca da sua fé. A gente pode pensar, por exemplo, no nosso âmbito de universidades, que normalmente a gente é exposto a alguns tipos de falsas doutrinas, falsos ensinamentos ou questionamentos contra a fé cristã. Porém, nós, como bons cristãos, nós precisamos responder justamente acerca da nossa fé. Porém, eu queria frisar algumas coisas que Pedro dá aqui nessa carta, antes de responder a razão da nossa fé. Embora a razão da nossa fé, a resposta dela é algo coerente, algo relacionado ao cristianismo. Quando a gente evangeliza, por exemplo, a gente está tentando argumentar de base até cognitiva, racional, o porquê a nossa fé ela é válida e não é uma fé louca, mas uma fé entendida, uma fé que de certa forma é também racional. Deus usa nossas faculdades mentais para poder falar ao seu povo, para poder inclusive evangelizar aqueles que precisam ser alcançados pelo cristianismo, sim. Porém, eu queria mostrar algumas atitudes que a gente precisa ter, e eu vou destacar 3 atitudes que a gente precisa ter antes de responder a razão da nossa fé, seja em tempos de pandemia na internet,
seja em tempos presenciais na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho ou numa apologética evangelística. Queria primeiro mostrar para vocês o versículo 15. Ele fala: antes disso tudo que eu vos falei, reverenciai a Cristo, ou santificai a Cristo como Senhor no coração. É interessante que antes da gente responder à fé pela qual foi nos alcançada, a gente precisa entender que a santificação ela precede toda essa apologética argumentativa do cristão. A gente tem que entender que essa santificação é o meio pelo qual Deus nos transforma à sua imagem. E ser imagem de Deus é justamente o propósito pelo qual nós fomos criados. Se nós não entendermos isso, que o propósito da nossa vida é ser a imagem de Deus Criador, é refletir justamente aquilo que Ele tem nos chamado para fazer diante da sociedade, diante do mundo, diante da família, diante da cultura, denotar aspectos que mostram o próprio Deus, evidenciam o próprio Deus, sendo nós testemunhas do Senhor. A gente não entendeu a fé, não entendeu o Evangelho. A santificação é justamente aquilo que o autor de Hebreus fala, que sem ela nós jamais veremos a Deus. Santificação ela precede qualquer argumentação apologética da fé. Não existe cristão verdadeiro que não esteja em processo gradual e constante de santificação. A santificação é a prova de que nós fomos chamados, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados no Senhor. E é o processo da santificação que nos mostra que nós realmente fomos convertidos ao Senhor. E esse processo ele é contínuo. Ele se dá na conversão, ele começa na conversão, porém ele é garantido pelo Senhor na eleição dos santos. E é porque nós fomos eleitos e chamados e convertidos, nós estaremos nesse processo até o findar dos dias, quando o Senhor buscará a sua igreja para morar com Ele na eternidade. E lá nós seremos a perfeita imagem de Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é justamente, antes de nós respondermos sobre a fé que nos é questionada, está justamente no versículos 11 e 12. Ele vai falando assim: afaste-se do mal, dentro daqueles conceitos que eu falei de dar bons conselhos, faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. É interessante que, mediante a tudo isso que ele nos orienta, ele fala que os olhos do Senhor estão atentos à súplica da igreja. E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a oração. O justo precisa entender que sem oração nós não somos nada. Sem comunhão com o Senhor nós não somos nada. E às vezes a gente ora e acha assim: eu vou orar, mas Deus já sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? Eu queria mostrar para você que oração não é o modo pelo qual Deus faz as coisas, ou não é o modo pelo qual você faz Deus fazer as coisas. Não, não é isso. Oração é um modo de mostrar que, independente do que Deus faça, você é dependente da sua graça e do seu agir no mundo. E que o que Ele fizer é bom. E que, independente do que Ele faça, você está conectado com Ele, se relacionando com Ele, entendendo que a vontade dEle é justa, boa e agradável, e não há nada que a gente precisa recorrer além da sua vontade. Oração é dependência, oração é transcendência, oração é mostrar que o Senhor, Ele é Senhor das nossas vidas verdadeiramente, e que nós clamamos a Ele, pedimos a Ele, entregamos as nossas petições, dúvidas e medos a Ele, porque Ele é o único que pode fazer por nós. Ele é o único que pode nos abençoar, o único que pode nos resgatar, o único que pode nos trazer aos seus caminhos da maneira que o agrada. E o outro ponto que eu quero trazer para vocês, diante disso, eu já falei que antes de responder a razão da nossa fé, nós precisamos nos santificar e precisamos orar ao Senhor. E o outro ponto é justamente o modo pelo qual nós fazemos isso. E o modo pelo qual nós fazemos isso se chama meditação. A meditação, diferente da meditação budista ou meditação das religiões orientais, aqui eu estou falando da meditação de se encher da glória de Deus e da sua palavra. Isso se dá justamente através da leitura bíblica,
da reflexão acerca da palavra de Deus, acerca dos salmos, que são orações escritas, aquilo que o Senhor deixou para o seu povo. Logo, se você pretende se santificar mediante aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, você precisa meditar na palavra de Deus. Se você quer orar ao Senhor da maneira correta, como agrada ao Senhor, você precisa meditar na palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente não recebe, como diz o Senhor, porque nós pedimos mal. E pedir mal é justamente pedir em desconformidade aquilo que Ele prediz como bom. E para a gente conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, a gente vai ter que meditar na sua palavra, meus amados. Sem meditação na palavra do Senhor, sem reflexão contínua, sem comunhão contínua, nós jamais estaremos no centro da sua vontade e jamais estaremos vivendo uma vida para a glória de Deus. É isso que Pedro está querendo instruir aqui a sua igreja. Então eu quero trazer para vocês, meus amados, na atual circunstância que a gente vive, a gente precisa deixar um pouco os debates de lado, a gente precisa buscar viver mais seriamente o Evangelho do Senhor. A gente precisa deixar um pouco de lado as questões das mídias sociais, as questões políticas que nos envolvem e passar a entender que a nossa vida é uma vida que reflete a imagem do Senhor. É uma vida que, através da santificação que o Senhor tem feito e realizado em nós, muitos serão chamados e muitos serão atraídos pelo poder regenerador das nossas vidas e salvos pela pregação do Evangelho. Então, a boa notícia, meus amados, é que o Senhor lançou na cruz os pecados da nossa vida, os nossos pecados passado, presente e futuro. E no lugar desses pecados, Ele colocou a fé somente nele, a fé somente na sua vida, a fé somente na sua ressurreição, a fé somente no único poderoso para nos transformar e viver uma vida aqui para a glória de Deus. A gente não pode mais ser cristãos nominais, cristãos não praticantes. Isso não existe segundo o cristianismo. A gente precisa ser cristãos verdadeiros. E cristãos verdadeiros são aqueles que são definidos pela palavra de Deus, são definidos pela santificação, são definidos pela constante meditação acerca da sua palavra, para que a sua palavra produza verdadeiros frutos em nós. Eu queria mostrar para você, medite na lei do Senhor, mas a pratique, a viva intensamente, esteja em comunhão contínua com o nosso Deus, porque sem isso nós jamais o veremos naquele grande dia. Queria orar com vocês. Pai eterno, Deus de misericórdia e graça, sou grato pela sua amada igreja. E neste momento te peço, Senhor, que o Senhor possa nos santificar, ó Deus. Nos faça viver segundo o teu Evangelho. Nesse momento eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos fazer entender a sua palavra. Que o Senhor possa nos fazer, ó Pai, estar em comunhão contínua com o Senhor. Que possamos cumprir, Senhor Deus, a palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala, Senhor Deus, à igreja de Tessalonicenses, que é para a gente orar sem cessar, ó Pai. Que a oração seja um estilo de vida para nós. Que a oração seja mais do que momentos de vãs repetições, mas que seja um momento de comunhão profunda com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, através disso, meditar na sua palavra para que a sua palavra molde o nosso viver. Sou grato por esses jovens, sou grato pelo seu povo. Te agradecemos no nome santo e precioso, sangue de Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém.